Há algumas semanas atrás eu publiquei um vídeo aqui no canal explicando detalhes sobre a autorização eletrônica para viagens ao Canadá, que para muitos viajantes brasileiros pode substituir o visto tradicional. Então o que é, quem tem direito, todas essas questões mais burocráticas já estão respondidas lá. Hoje a gente volta a falar da autorização eletrônica, mas de uma forma mais prática. No vídeo de hoje você vai ver um passo a passo para emitir a sua autorização sem passar perrengue. Então, se você está no processo, se vai dar entrada na sua autorização agora e quer saber como fazer, vem comigo aprender. Eu sou Marina Heimer, esse é o canal do Imagina na Viagem e o nosso papo de hoje é sobre autorização eletrônica para viagens para o Canadá. Sem muita enrolação, bora direto ao ponto. Como solicitar a autorização eletrônica? Eu vou compartilhar a tela do meu computador para ficar mais fácil, para vocês conseguirem visualizar melhor todo esse processo. E o link para entrar nessa primeira página que vai aparecer para vocês vai ficar na descrição do vídeo aqui embaixo. Bom, então vamos lá. Esse aqui é o site oficial para você solicitar a sua ETA. Existem outros sites de empresas que fazem esse meio de campo, que podem fazer essa solicitação no seu nome, mas esse aqui é o site oficial do governo canadense, onde você consegue fazer tudo por conta própria. Então, para começar, você vai ver que o site está todo em inglês. Ele também tem a opção de mudar o idioma aqui em cima para francês. Não tem em português, mas para facilitar, a gente pode clicar com o botão direito e selecionar essa opção de traduzir para o português. Feito isso, a gente começa de fato o processo da solicitação. O que a gente precisa fazer primeiro é clicar aqui em Inscreva-se online para um ETA. A gente vai começar a responder algumas perguntas. Você está se candidatando para viajar para o Canadá agora? Essa pergunta, independente da resposta que você dê, ela vai te levar para o mesmo lugar. A única diferença é que se você colocar aqui sim, o sistema vai te mostrar informações atuais sobre as restrições de viagem para o Canadá agora, de exigência de vacina e tal. Então eu vou colocar aqui que sim, e no final da página eu vou clicar em continuar a solicitar um ETA. Aqui nessa página, o site informa o que a gente vai precisar para solicitar essa autorização. Então, um passaporte válido, um endereço de e-mail válido, que é onde a gente vai receber a nossa autorização, e um cartão para fazer o pagamento online. Para continuar, é só clicar aqui embaixo em Solicite um ETA. Então, lembretes importantes. Uma pessoa de cada vez, que significa que a autorização é individual, ou seja, só uma pessoa pode preencher de cada vez, você não consegue preencher para sua família, por exemplo. Imprima o seu recibo, porque você não vai mais ter acesso a esse recibo depois que você já tiver feito a sua solicitação. Atualizações e aprovação de e-mail, para a gente saber que a única forma de contato do governo do Canadá com a gente sobre essa autorização vai ser por e-mail. E estenda a sessão se precisar de mais tempo. Isso é um aviso que eles dizem que você tem um tempo limite para preencher a sua solicitação e você pode estender esse tempo clicando em continuar sessão quando uma janela de aviso de tempo limite de sessão aparecer. A gente desce, clica aqui em obtenha as instruções finais para solicitar um ETA. E agora mais perguntas para a gente responder. Você tem um passaporte emitido pela França? Tem gente que já engasga aqui quando vê o obrigatório aqui do lado, porque acha que isso significa que o passaporte francês é obrigatório, mas na verdade o que é obrigatório é só a resposta. Então a gente responde que não, a não ser na verdade que você tenha um passaporte emitido pela França, eu não tenho, então eu vou colocar que não. E ele vai me mostrar aqui orientações sobre onde fica o número do passaporte, que é um número que a gente vai precisar informar logo mais no processo. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela de um passaporte brasileiro para você ver exatamente aonde fica esse número que você vai precisar informar. É super importante você colocar o número certinho, porque se você errar, você não consegue corrigir. E aí só fazendo o processo todo de novo, pagando de novo e tal. Agora a gente desce a página e clica aqui em Continue para o formulário de inscrição do ETA, que vai estar aqui embaixo. Continue para o formulário de inscrição ETA. Agora a gente começa de fato a preencher essa solicitação dessa autorização. A primeira pergunta é se você está aplicando em nome de alguém, ou seja, se você está solicitando essa autorização para você ou para uma outra pessoa, um filho, por exemplo. Aqui eu vou selecionar que não, eu estou fazendo para mim mesma e vou clicar em Próximo. Qual documento de viagem você planeja usar para viajar para o Canadá?
Para a maior parte das pessoas, a resposta aqui vai ser passaporte ordinário regular, que é o passaporte comum. Você vai ver que tem outras opções, passaporte diplomático, documento de viagem de emergência, e aí você vai responder qual o documento que você vai usar no seu caso, mas no geral quase sempre vai ser passaporte ordinário mesmo. Selecione o código que corresponde ao seu passaporte. Aqui o que eles querem é o código do país emissor do seu passaporte. No nosso caso, para passaportes emitidos aqui no Brasil, a gente vai procurar aqui nessa relação o código BRA. Você é um residente permanente legal nos Estados Unidos com um número válido dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos? Isso nada mais é do que você mora nos Estados Unidos legalmente? No meu caso, que moro no Brasil, eu vou responder que não. Qual é a nacionalidade anotada nesse passaporte? Essa informação, ela está disponível na página da foto do seu passaporte, é a sua nacionalidade mesmo. Então a gente procura aqui nessa seleção, coloca Brasil. Você está viajando para o Canadá de avião? Essa é uma pergunta super importante, porque como eu já expliquei lá no outro vídeo, que tem mais detalhes sobre a autorização eletrônica, essa autorização só vai valer para quem chega no Canadá de avião. Se você quer cruzar a fronteira de carro, se você quer chegar de barco, por exemplo, a autorização eletrônica ela não serve para você e você teria que solicitar um visto tradicional mesmo. No nosso caso, a gente vai responder que sim, a gente vai chegar no Canadá de avião. Nos últimos 10 anos, você teve um visto de residente temporário canadense válido? E aqui é meio pegadinha, muita gente confunde. O visto de residente temporário, embora tenha esse nome, ele nada mais é do que o visto tradicional de turismo. Então, se nos últimos 10 anos você teve um visto de turismo do Canadá, você marca que sim. No meu caso, eu vou marcar que não. Você atualmente possui um visto válido de não imigrante dos Estados Unidos? Essas duas perguntas, essa e a última, elas servem para identificar se você de fato tem direito à autorização ou não. Porque para poder pedir a sua autorização, você precisa ou ter tido um visto de turismo canadense ou ter um visto de turismo americano válido. Então, você vai ver que se eu selecionar aqui em cima não e aqui não de novo, automaticamente o sistema já fala, opa, pera, você não pode solicitar um ETA. No meu caso, eu não tive um visto canadense, mas eu tenho visto americano. Então, eu vou selecionar aqui que sim, e aí eu posso continuar a preencher o formulário. Agora eu preciso informar aqui o número do meu visto americano. O número do visto você vai encontrar no seu visto, no seu passaporte. Ele é um conjunto de letras e números em vermelho. Eu vou preencher um número aleatório aqui, um número qualquer, só para a gente poder continuar. Aqui embaixo a gente repete o mesmo número do visto. E aqui nessa parte a gente coloca a data de expiração do visto, a data de validade do visto. Vamos colocar aqui uma data qualquer. Feito isso, o sistema abre mais um monte de perguntas que a gente precisa responder. A primeira parte delas é fundamental que você faça com o seu passaporte na mão, porque todas as informações precisam bater exatamente com o que consta no seu passaporte, tá? Que informações são essas? Número do passaporte, então você já viu, eu já te mostrei direitinho onde é que fica esse número do passaporte. Também vou colocar um número fictício aqui. Você vai precisar redigitar esse mesmo número do passaporte. Aqui você vai colocar o seu sobrenome. Então, aqui você coloca o seu nome. Tô colocando qualquer coisa, tá, gente? Data de nascimento. Então, vou colocar aqui 1980, janeiro e dia 3. Gênero. País de nascimento. A gente coloca Brasil. Cidade de nascimento. Data de emissão do passaporte, 2020. E a data de validade do seu passaporte. Tudo isso você vai encontrar na página que tem a sua foto, tá tudo lá completinho, é só dar uma olhada lá e replicar essas informações aqui. Agora a gente passa para uma parte de dados pessoais do requerente.
onde você vai informar se você tem alguma nacionalidade adicional. Então, quem tem nacionalidade brasileira e portuguesa, ou brasileira e italiana, por exemplo, aqui nesse campo precisa informar essa segunda nacionalidade. Você também vai informar o seu estado civil e você vai dizer se você já solicitou ou se você teve um visto ou uma autorização eletrônica ou uma permissão para visitar, morar, trabalhar ou estudar no Canadá. No meu caso, eu já tive uma autorização eletrônica, então eu seleciono aqui que sim, e aí ele abre aqui essa opção para eu colocar o número da minha autorização eletrônica ou se eu tivesse tido um visto, o número do meu visto. Isso não é obrigatório, tá? Isso é opcional. Se você tiver esse número, você coloca, se você não tiver, você pode pular para a próxima parte do formulário. Essa próxima parte do formulário é informações de emprego. Aqui você vai informar a sua área de atuação. Então, a gente coloca aqui uma resposta qualquer, você vai colocar aí no seu caso, a que mais se enquadra. E dependendo do que você colocar, você coloca aqui, por exemplo, profissões artísticas e tal, ele vai abrir aqui para você preencher o seu cargo, o nome do empregador, o país onde você trabalha, a cidade onde você trabalha e desde que ano você trabalha nesse lugar. Algumas outras opções, por exemplo, se você colocar dona de casa, aí você não precisa mais preencher aquela parte toda de cargo, etc e tal, porque não se encaixa, né? Mas a gente coloca aqui profissões artísticas, vamos colocar um cargo de profissionais de redação, nome do empregador, imagina na viagem, país, território, a gente coloca Brasil, cidade, Rio de Janeiro, desde que ano? 2014. Aqui embaixo a gente passa para informações de contato. A primeira pergunta é qual o idioma preferido para que eles entrem em contato com você. Você vai selecionar entre inglês e francês. Lembrando que toda essa comunicação ela vai ser feita sempre por e-mail, tá? Então eu vou colocar aqui o inglês. Depois você vai informar o seu endereço de e-mail. Eu vou colocar aqui o contato@imaginanaviagem.com. E aqui embaixo a gente repete esse mesmo endereço de e-mail. Agora a gente passa para a parte de endereço residencial. Então aqui você vai colocar o número do seu apartamento, o número do seu prédio ou da sua casa. Aqui nesse campo você coloca o nome da sua rua, então vou colocar Avenida das Américas. Nessa segunda linha você pode colocar o bairro, então Barra da Tijuca. Agora a cidade, Rio de Janeiro. País, território, a gente escolhe Brasil. E o distrito, região, você pode colocar o seu estado, então Rio de Janeiro de novo. E aí a gente chega na pergunta, você sabe quando você vai viajar para o Canadá? Se você já tiver uma ideia de quando vai ser a sua viagem, você pode marcar que sim, e aí você vai poder colocar informações aproximadas. Então tá aqui, ó. Você pode colocar o ano, o mês, o dia, e pode inclusive colocar informações do seu voo, a hora que você vai chegar, o minuto que você vai chegar. Mas você tá vendo, ele mesmo informa que se você não souber exatamente, você pode colocar uma data aproximada e uma hora aproximada. Marina, eu não tenho ideia ainda de quando eu vou viajar. Na verdade, eu tô fazendo essa solicitação de autorização só por desencargo de consciência, porque eu acho que pode rolar uma viagem para o Canadá e eu já quero deixar tudo pronto, mas eu não sei quando essa viagem vai acontecer. Nesse caso, você vai marcar aqui que não. Isso, gente, vocês podem ficar tranquilos, porque assim, independente de se você marcar sim ou não, não muda a chance de você ter a sua autorização aprovada ou não, você saber a data da sua viagem. Você pode marcar aqui que não tranquilamente e seguir para essa parte de perguntas básicas, essas perguntas finais. Você já teve um visto ou permissão negado, entrada negada ou ordem para deixar o Canadá ou qualquer outro país ou território? Aqui você marca sim ou não. Você já cometeu, foi preso, acusado ou condenado por qualquer crime em qualquer país ou território? De novo, sim ou não. Nos últimos 2 anos, você foi diagnosticado com tuberculose ou esteve em contato próximo com uma pessoa com tuberculose? De novo, sim ou não. E aqui, nessa última, ao invés de ser sim ou não, ele coloca, você tem alguma dessas condições? Você pode marcar se você tiver alguma dessas condições e se você não tiver nenhuma delas, você marca nenhuma das acima.
Aqui no final, você ainda tem esse campo para indicar informações adicionais que sejam relevantes e tal. Lembrando que essa comunicação ela deve ser feita em inglês ou em francês. A maior parte das pessoas não vai ter nada para informar aqui, então se esse for o seu caso, é só pular essa parte e finalmente a gente chega no final do formulário. Então, por último, aqui tem uma parte de consentimento e declaração, onde você autoriza que essas informações que você forneceu sejam compartilhadas com outras agências do governo canadense ou mesmo com outros governos de outros países, e confirma que todas as informações que você está enviando são verdadeiras. Enfim, você pode ler isso aqui com calma, e no final é só marcar o eu concordo e preencher aqui embaixo, aqui nessa parte de assinatura do requerente, com o seu nome completo, como aparece no passaporte, porque isso vai funcionar como uma assinatura. Então, você vai colocar aqui o seu nome. Lá em cima eu coloquei Marina de Souza, então aqui eu vou colocar Marina de Souza de novo. E depois disso, é só clicar aqui do lado para prosseguir com o pagamento. Ele abre aqui esse resumo das taxas, então a autorização eletrônica, quantidade 1, preço $7 canadenses, total $7 canadenses. Se você clicar aqui em transmitir e pagar, pronto, esse seu formulário foi enviado e aí é só realizar o pagamento. Para fazer o pagamento não tem muito mistério, é só preencher os dados do cartão e clicar ali para fazer o pagamento exatamente como se você estivesse fazendo uma compra online. Depois disso, aí é só ficar de olho no seu e-mail. A maior parte das pessoas vai ter a autorização aprovada em questão de minutos e aí já recebe lá no e-mail a confirmação bonitinha com o número da autorização e tudo mais. Em alguns casos, bem menos comuns, você pode receber uma confirmação do envio do formulário e precisar esperar mais algum tempo para conseguir receber essa aprovação, esse número da autorização num segundo e-mail. E é isso, eu tirei outras dúvidas lá no outro vídeo sobre a ETA, então se você ainda não viu, vale a pena terminar aqui e assistir lá, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. E antes de ir embora, se esse vídeo foi útil para você, se ele te ajudou, não esquece de deixar o seu like e aproveita também para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo sobre viagem por aqui, sempre com inspirações de destinos e dicas de planejamento para as suas férias. Eu vou ficando por aqui, mas se você ainda tem alguma dúvida e quiser mandar nos comentários, eu tô sempre de olho por lá e tento te ajudar. Um beijo e até a próxima!